A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao dia 312 do nosso podcast e leremos segundo Macabeus, capítulo 15, e o livro dos Provérbios, no capítulo 25, dos versículos 24 a 26. Segundo Macabeus, capítulo 15. Nicanor soube que os homens de Judas estavam em determinado lugar da Samaria. Decidiu então atacá-los com toda a segurança no dia do repouso sabático. Alguns judeus que estavam sendo forçados a acompanhá-lo disseram: "Não os faças perecer de modo tão selvagem e bárbaro, mas antes respeita esse dia, que mais do que os outros foi honrado com o nome de santo por aquele que olha sobre todas as coisas." Mas aquele infeliz ainda perguntou se existe alguém poderoso no céu que tenha determinado celebrar o dia de sábado. Eles responderam: "Sim, é o Senhor vivo, aquele que é poderoso no céu, quem ordenou que se honrasse o sétimo dia." Nicanor retrucou: "Pois eu sou poderoso sobre a terra, e ordeno que se tomem as armas e se cumpram os desígnios do rei." Apesar de tudo, ele não conseguiu levar a cabo o seu plano criminoso. Com toda a sua arrogância, de cabeça empinada, Nicanor decidira erigir um troféu público, com os despojos dos homens de Judas. Enquanto isso, o Macabeu confiava com toda a esperança e sem hesitação, que havia de alcançar a ajuda do Senhor. Ele procurou animar seus companheiros para que não temessem o ataque dos gentios, que se lembrassem dos auxílios recebidos do céu e esperassem também agora a vitória que lhes seria alcançada da parte do Todo-Poderoso. Confortou-os com passagens da lei e dos profetas, e recordando os combates que já haviam sustentado, fez com que ficassem entusiasmados. Depois de os animar, advertiu-os, chamando a atenção deles para a perfídia dos gentios e a violação dos seus juramentos. Tendo armado cada um dos seus soldados, não tanto com a segurança dos escudos e das lanças, como principalmente com o conforto das boas palavras,
Judas ainda lhes contou um sonho digno de fé, que alegrou extremamente a todos. Foi assim a sua visão. Onias, que tinha sido sumo sacerdote, homem honesto e bom, modesto no trato e de caráter manso, que falava com dignidade e desde criança praticara todas as virtudes domésticas, estava com as mãos estendidas, orando por todo o povo judeu. Apareceu a seguir, da mesma forma, um varão notável pelos cabelos brancos e pela dignidade, envolto numa superioridade maravilhosa e de grande esplendor. Tomando a palavra, falou Onias. Este é o amigo de seus irmãos, aquele que muito ora pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. Então, estendendo a mão direita, Jeremias entregou a Judas uma espada de ouro, dizendo, enquanto entregava: recebe esta espada santa, presente de Deus, com a qual esmagarás teus adversários. Encorajados pelas palavras de Judas, realmente belas e capazes de incitar a valentia e fortalecer os ânimos dos jovens, os judeus resolveram não continuar acampados, mas tomar ousadamente a ofensiva. Assim decidiram a questão combatendo com toda a valentia, pois tanto a cidade como o lugar santo e o templo estavam correndo perigo. De fato, sua preocupação pelas mulheres e filhos, pelos irmãos e parentes, era por eles deixada em segundo plano, diante do máximo temor pelo sagrado templo. Entretanto, não era menor a angústia dos que estavam cercados na cidade, preocupados com aquela batalha em campo aberto. Enquanto todos estavam na expectativa da decisão iminente, os inimigos já se haviam concentrado, alinhando o exército para a batalha, colocando os elefantes em pontos estratégicos e posicionando a cavalaria. Ao ver aproximar-se essa multidão, o equipamento diversificado das armas e o aspecto selvagem dos elefantes, o Macabeu estendeu as mãos ao céu invocando o Senhor que realiza prodígios. Pois bem sabia que não é por força das armas que ele concede a vitória, mas sim aos que delas são dignos, segundo o seu julgamento. E assim falou na sua oração: Tu, Senhor, enviaste o teu anjo no tempo de Ezequias, rei da Judéia, e ele exterminou 185.000 homens do acampamento de Sinaqueribe. Também agora, dominador dos céus, envia um anjo bom à nossa frente para provocar temor e terror, que eles fiquem aterrorizados com a grandeza do teu braço, pois é blasfemando que eles avançam contra o teu povo santo. Com essas palavras, Judas terminou a sua oração. Entretanto, as tropas de Nicanor iam avançando entre os clangores de trombeta e cânticos de guerra. Os homens de Judas, por sua vez, os enfrentaram com invocações e preces. Combatendo com as mãos, mas suplicando a Deus em seus corações, estenderam por terra não menos de 35.000 homens, e transbordaram de alegria pela presença de Deus. Terminada a ação militar, quando já se retiravam cheios de contentamento, perceberam que Nicanor estava morto, de bruços, com a sua armadura. Entre gritarias e alvoroço, prorromperam no louvor do Senhor na sua língua materna. Então, aquele que em todos os sentidos, no corpo e na alma, fora o principal lutador pelos seus concidadãos, e que havia conservado para o seu povo a afeição juvenil, mandou que cortassem a cabeça de Nicanor e lhe amputassem o braço direito com a mão e os levassem até Jerusalém. Aí chegando, convocou os concidadãos e os sacerdotes, e de pé diante do altar, mandou chamar os que ocupavam a cidadela. Então mostrou a cabeça do ímpio Nicanor e a mão que esse infame tinha erguido, com toda a arrogância contra a morada santa do Deus Todo-Poderoso. Depois, tendo ainda cortado a língua do ímpio,
ordenou que a dessem um pedacinho aos pássaros. E seu braço, símbolo de sua loucura, mandou que o pendurassem diante do templo. Todos então, voltados para o céu, assim bendisseram ao Senhor, que se tornara manifesto ao seu povo. Bendito seja aquele que preservou da contaminação o seu lugar santo. Judas mandou ainda pendurar a cabeça de Nicanor do alto da cidadela, como um sinal claro e evidente para todos da ajuda do Senhor. E todos então decidiram, de comum acordo, não deixar passar esse dia sem uma comemoração, festejando solenemente o dia 13 do 12º mês, chamado Adar em siríaco, isto é, na véspera do dia de Mardoqueu. Assim se passaram os fatos referentes a Nicanor. A partir desse tempo, a cidade ficou em poder dos hebreus. Por isso, aqui ponho fim à minha narrativa. Se eu fiz bem de maneira conveniente a uma composição escrita, era isso que eu queria. Se fracamente e de modo medíocre, é o que consegui fazer. De fato, é desagradável beber somente vinho ou somente água, ao passo que vinho temperado com água produz um prazer delicioso. Assim, o enredo da narrativa deve cantar o ouvido daqueles que venham a ler a composição. Aqui, porém, termino. Livro dos Provérbios. Se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber. Assim amontoarás brasas sobre a tua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Como o vento norte traz chuvas, assim a língua ferina produz tristeza. Olá, sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, na leitura continuada da Bíblia em um ano, acompanhamos o último capítulo do 2º livro dos Macabeus e também 3 versículos do livro dos Provérbios. No início desse capítulo aparece a atitude de arrogância e soberba demonstradas por Nicanor, um dos perseguidores de Judas Macabeu. Nicanor dizia: Eu sou todo-poderoso sobre a terra, e ordeno que se tomem as armas e se cumpram os desígnios do rei. Desse modo, Nicanor se contrapõe como poderoso sobre a terra ao soberano do céu. Por outro lado, Judas Macabeu estimula e anima o seu povo com palavras e visões. Ele confiava, como toda a esperança e sem hesitação, que haveria de alcançar a ajuda do Senhor. Assim procurou animar os seus companheiros para que não desanimassem e, ao mesmo tempo, não temessem o ataque dos gentios e lembrassem dos auxílios recebidos do céu. E em uma batalha, enquanto os homens de Nicanor vinham contra os judeus, entre clangores de trombeta e cânticos de guerra, os homens de Judas, por sua vez, os enfrentaram com invocações e preces. Combatendo com as mãos, mas suplicando a Deus em seus corações, estenderam por terra os seus inimigos e transbordaram de alegria pela presença de Deus. E assim foi derrotado e morto Nicanor, aquele que se julgava todo-poderoso na terra. Nos versículos do livro dos Provérbios, encontramos recomendações a respeito do modo como devemos nos comportar em relação àqueles que nós consideramos como inimigos. Se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Portanto, não faltarão ocasiões para se praticar o bem,
mesmo àqueles que não consideramos como amigos e merecedores do bem. E é o próprio Jesus que repete que é necessário fazer o bem sempre, mesmo para com aqueles que nos fazem o mal. Assim, concluindo as nossas reflexões sobre o segundo livro dos Macabeus, podemos dizer que, primeiro, para o autor do segundo livro dos Macabeus, todos os eventos colaboram para realizar o plano de Deus na história, mesmo as derrotas e perseguições dos judeus, que os ajudam a aperfeiçoar o seu caminho sem demora. Segundo, sobretudo os episódios dos 7 irmãos mártires, da morte de Raziz e do sacrifício pelos falecidos, mostram com clareza a fé na imortalidade e na ressurreição dos justos. A fé na ressurreição deu sustento à insurreição dos Macabeus contra Antíoco Epífanes. E em terceiro lugar, a fé na ressurreição leva ao dom da própria vida, pois esta está nas mãos de Deus. Daí o martírio pela causa religiosa ocupar um lugar de destaque no segundo livro dos Macabeus. As histórias de Eleazar e dos 7 irmãos tornaram-se exemplares na tradição judaica e serviram de modelo para os relatos de martírio de tantos mártires na tradição cristã. Por outro lado, o que levou os Macabeus a lutarem contra os seus inimigos foi o fato de quererem permanecer fiéis ao compromisso assumido diante de Deus e do zelo com que defendiam as coisas de Deus. Não esmoreceram diante dos perigos e ameaças, mas permaneceram firmes, convencidos de que Deus era o seu protetor e que caminhava com eles em todos os momentos. Que o seu testemunho de fidelidade nos inspire a permanecer firmes diante de Deus. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!